Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu sou o seu irmão em Cristo, o Wellington, e estamos aqui para mais um momento de reflexão com a poderosa palavra de Deus, palavra que será com certeza uma fonte de vida, uma fonte de bênçãos e livramentos nas nossas vidas. Se você puder tomar a sua palavra aí, nós estaremos lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Natã disse então a Davi: Tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: Ungi-te rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e pus as suas mulheres nos seus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse ainda pouco, aleluia, eu te teria ajuntado outros favores. Versículo 9. Por que desprezaste o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Feriste com a espada Urias, o Heteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Glória a Deus. Amados irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela entra num contexto em que Davi, nesse momento rei de Israel, aleluia, se nós formos ler para contextualizar essa palavra no capítulo 11 desse mesmo livro que nós lemos, ali nós vemos que Israel, ele está em guerra, ele está lutando, combatendo o exército dos amonitas. E nessa oportunidade, o rei Davi não foi à guerra, não foi combater juntamente com seu exército, juntamente, aleluia, com seu general Joabe. Ele ficou no palácio real, o que não era de costume. Davi, um homem de guerra, sempre que o seu exército saía em marcha para combater um exército inimigo, Davi se colocava à disposição. Mesmo sendo rei, ele estava lá para combater, para dar estratégia, para somar com os seus guerreiros. Mas nessa oportunidade foi diferente. Enquanto o exército de Israel está posicionado, lutando com a espada na mão, escudo, combatendo, lutando por Israel, lutando pelas suas famílias, pelo seu povo, lutando pelo seu rei, Davi preferiu ficar em casa. Davi não se colocou em posição de guerra. E aqui é o perigo, irmãos, porque nós vamos ler que nesse momento que Davi não está posicionado, não está em guerra, ele está no seu palácio. A Bíblia diz que numa tarde, Davi se levanta da cama. Veja, já era tarde, provavelmente Davi ali, imagino eu, trazendo para os dias atuais, o exército está em guerra, o exército está combatendo, no mínimo era para ele estar orando, traçando uma estratégia, mandando um mensageiro para ver como é que estava o seu exército, se estava ganhando, vencendo ou se estava perdendo homens, mas não. Davi se dá o luxo de ficar na cama, deitado, talvez, quem sabe assistindo ali um jogo da Champions League, quem sabe assistindo Vale a Pena Ver de Novo, ou jogando um videogame, não sei. Mas Davi não está posicionado onde deveria estar, na guerra. E esse é o perigo. Quando nós não estamos posicionados, não estamos no lugar, na posição que o Senhor espera de nós, quando nós nos afastamos do propósito do Senhor, nós deixamos de orar, aleluia, nós deixamos de vigiar, nós deixamos, aleluia, nós não fechamos as brechas. E aí é onde o inimigo trabalha, aí é onde o inimigo lança as suas setas, as suas tentações, e não foi diferente com Davi. Nós vamos ler que ele está ali na sacada do seu palácio real, numa tarde, e ali
quando ele olha para uma determinada direção, ele avista uma mulher chamada Batseba se banhando. Uma mulher casada, uma mulher que já tinha compromisso, aliança com outro homem, uma mulher que já tinha marido. E a Bíblia diz que essa mulher, ela se banhava, e essa mulher era muito formosa, muito linda, diz a Bíblia. E quando Davi, ele avista aquela mulher ao longe se banhando, aquilo salta aos olhos dele. Davi, nesse momento, ele é levado a desejar aquela mulher. E ele pede para os seus mensageiros que perguntem quem é aquela mulher. Ele quer tomar conhecimento, ele quer saber quem é aquela mulher que está ali se banhando. E aí, quando os seus mensageiros voltam trazendo a resposta, dizem: olha, aquela mulher é Batseba, mulher de Urias, ela é casada, inclusive o esposo dela está na guerra, combatendo com o nosso exército. Mas Davi não se contenta, ele se deixa levar pelo desejo da carne, e ele chama aquela mulher casada para se deitar com ele. E assim acontece, irmãos. Davi, ele cai em adultério, ele se deita, ele tem relação com uma mulher casada, o que já é grave. Mas ali nós vemos, irmãos, que passado um tempo, essa mulher, ela descobre que está grávida. E ali, durante a sua gestação, ela leva ao conhecimento do rei Davi, que estava grávida. E o marido dela estava na guerra. E veja, passado mais ou menos um ano, depois desse acontecimento, dessa traição, desse adultério, aleluia, Deus percebe, Deus nota que o seu servo Davi, rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, não se arrepende. Passado mais ou menos um ano, Davi não se quebranta, não se humilha na presença do Senhor, não pede perdão para que o seu erro, para que a sua falta seja apagada. Então Deus levanta um homem chamado Natã, que é essa passagem que nós acabamos de ler no capítulo 12 de 2 Samuel. Deus levanta um homem chamado Natã, um profeta. E já que Davi não se arrepende, não toma a iniciativa de se humilhar, de pedir perdão, Deus envia esse homem chamado Natã na casa, no palácio do rei Davi. Aleluia. E chegando lá, irmãos, nós sabemos que um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ele é enviado, ele tem um propósito, ele tem uma direção. Aleluia. Ele tem uma palavra de Deus, assim como eu tenho uma palavra de Deus na sua vida hoje. Uma palavra de livramento, uma resposta de Deus para a tua vida hoje. Porque o profeta do Senhor, ele não perde tempo, irmãos, tagarelando, falando mal das vidas dos outros, fofocando, não. O profeta, o homem de Deus, quando é profeta, ele tem uma palavra de Deus para ser liberada. Aleluia. O homem de Deus, quando ele chega, ele transforma, ele muda o ambiente, a atmosfera daquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Ele não fica perdendo tempo, irmãos, enchendo linguiça. Ele não fica perdendo tempo, irmãos, falando coisas que não agregam, que não fazem com que as pessoas cresçam na fé, não. Ele tem propósito. E quando ele chega ali na casa de Davi, Davi percebe que ali é um profeta, é um homem de Deus, e que ele trazia uma mensagem de Deus. Glória a Deus. Então aquele homem, é claro, ele está diante de um rei que está em pecado. Ele foi enviado por Deus ali para entregar uma mensagem para Davi. E é uma mensagem forte, uma mensagem poderosa. E é uma mensagem de confronto. Mas ele não pode simplesmente chegar, apontar o dedo na cara do rei Davi e dizer o que Deus mandou. Porque Davi naquele momento ele é a autoridade máxima de Israel. Ele é o rei de Israel. E a palavra de Davi tem um peso muito grande naquele momento. Então, usando de uma estratégia de Deus, do céu, aquele homem chega para o rei Davi e diz assim: olha, haviam 2 homens numa cidade. Um era muito rico, tinha bois, tinha ovelhas.
Esse homem, ele era muito próspero, mas também tinha um outro homem que era pobre e só tinha uma ovelhinha só. Mas essa ovelhinha ele tratava com muito carinho, com muito amor. E essa ovelhinha ele alimentava, ele dava de beber para ela dormia ali no seio, na sua casa. Ele tratava aquela ovelha única que ele tinha como se fosse uma filha, como se fosse alguém da família. Mas veja, quando um determinado dia o homem rico recebeu, aleluia, na sua casa uma visita, um hóspede, e ele tendo ali muitos bois, muitas ovelhas, ele não quis desfazer dos seus rebanhos. Então ele foi lá na casa do homem pobre, pegou a sua única ovelha, matou, preparou ali a carne, um alimento e serviu ao seu hóspede, deixando aquele homem à míngua, sem nada. Então Davi, quando ele ouviu aquilo, o rei, os olhos dele se encheram de indignação. Ele ficou furioso e disse assim para o profeta Natã: que esse homem morra, ele merece a morte, por causa da sua injustiça. Como que pode não agir com compaixão dessa maneira? Como que pode ser tão cruel dessa forma? Que esse homem venha devolver, pagar 7 vezes o valor da ovelha que ele tomou. Então, nesse momento, quando Davi se ira, quando Davi se revolta, fica indignado com essa história que Natã está contando para ele, aí agora sim, Natã, aleluia, imagino eu, aponta o dedo na cara de Davi e diz: pois é, rei, você é esse homem. Aquela mulher que você desposou, aquela mulher que você se deitou com ela, chamada Batseba, era uma mulher casada. E você adulterou com ela. E não somente isso, rei, mas não dado por satisfeito, você ainda pediu para que o general do seu exército, Joabe, o colocasse na linha de frente na guerra para que ele fosse morto. E assim aconteceu. Você também não agiu com misericórdia e nem com compaixão. Aleluia. Glória a Deus. E nesse momento, irmãos, nesse momento, caiu a ficha de Davi. Nesse momento, com uma palavra de confronto do profeta, Davi caiu na real do seu erro. Já fazia 1 ano mais ou menos que ele tinha pecado e tinha se acostumado com o seu pecado. É como aquelas pessoas que já estão acostumadas, se afastaram da igreja, estão desviados, estão afastados da palavra, já não tem mais uma vida de oração, já estão numa vida talvez de criminalidade, de adultério, de fornicação, já estão numa vida, irmãos, que Deus olha assim e sente misericórdia. Mas a pessoa ela se acostumou com a vida de pecado, com o prazer momentâneo que o pecado traz. Então, é preciso, nesses momentos, uma palavra de confronto. O Evangelho, a palavra de Deus, é confronto. O Evangelho é poder de Deus. E é por isso que muitas pessoas que estão afastadas, um dos motivos de não ir para a igreja é porque justamente não querem mais ser confrontadas. Mas é justamente esse confronto pela palavra que me levanta, que faz com que eu entre em consciência de que eu estou em pecado, de que eu preciso renunciar, de que eu preciso voltar atrás, de que eu preciso, aleluia, renunciar às más obras. Me quebrantar, aleluia, renunciar o pecado, as minhas más práticas e voltar para Deus. Mas as pessoas não querem mais ser confrontadas, preferem um evangelho, aleluia, que fica massageando o ego, massageando o seu pecado. Mas evangelho, palavra que é pregada e não confronta o pecador, ela não transforma, e se não transforma, esse homem ele não se arrepende e consequentemente não vai para o céu. Por isso que a palavra precisa ser pregada com autoridade, com poder, aleluia, para que o pecador ele se arrependa, para que o pecador ele sinta o peso do pecado na sua alma, para que ele sinta a dor
com o pecado que ele está fazendo e volte para os caminhos do Senhor. Então, quando Davi ouve aquela palavra que Natã diz, que esse homem que pegou essa única ovelhinha é você, rei, naquele momento ele cai em si, ele se arrepende, aleluia, e aí ele escreve, irmãos, como nós sabemos, Davi era um salmista, e um dos salmos mais poderosos, aleluia, um dos salmos mais lindos, mais profundos que há na Bíblia Sagrada, é o Salmo 51, que é o que nós vamos ler alguns trechos agora, que é justamente o salmo que Davi escreve quando ele é confrontado por Natã. Quando Natã diz que ele está em pecado e que ele precisa voltar para Deus. Então, com o coração contrito, arrependido, ele escreve, aleluia, ele escreve o Salmo 51, glória a Deus. E ele diz assim, irmãos, no versículo 1 do Salmo 51, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 17, irmãos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, irmãos, nós vemos aqui, aleluia, que Natã, o profeta, ao ir na casa do rei, ele é resposta de Deus para Davi. E mais do que resposta, ele é livramento de Deus para Davi. Que esse momento, que essa palavra que você está ouvindo agora, seja um livramento na tua vida. Se de repente você está afastado dos caminhos do Senhor, já se acostumou com seu pecado de estimação, essa palavra é para você hoje, meu amado. É tempo de conversão, é tempo de transformação, é tempo de renunciar o mal, voltar atrás, lavar as vestes no sangue do Cordeiro, voltar para Jesus, voltar para a casa do Pai. O Senhor te espera, não importa o lamaçal que você esteja, qual é o pecado, se é a mentira, se é o adultério, se é a fornicação, a criminalidade, creia que o Senhor tem poder de apagar todos os seus pecados, aleluia, de te reintroduzir no caminho da salvação, mas isso só acontece quando primeiro o pecador se arrepende verdadeiramente, com toda a sinceridade da sua alma, chora, se arrepende, volta aos pés do Senhor, clama a sua misericórdia, e nesse momento o Senhor o levanta, o Senhor o resgata, o Senhor dá novas vestes, põe novamente um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, te chama de filho, ô glória, e você volta a participar da ceia, da mesa do Senhor. Guarda essa palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grande e poderosamente. Um abraço, até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.